Natalino, vamos falar sobre vacinação. Tem muita informação aqui de vacinação. Ontem o governador esteve aqui na unidade, né, na unidade mista, né, no Hospital de Santana, na parte da manhã, fazendo um monitoramento, visitas, enfim. Vamos falar sobre isso. Mas a nossa pauta inicial hoje, né, é a nota de repúdio, é a indignação contra o racismo lá na Espanha, né, contra o jogador Vinícius Júnior. Eu tenho uma matéria aqui, vamos dar uma... Vamos ler aqui, depois a gente comenta a respeito desse absurdo, né? Como é que se diz que é um país de primeiro mundo, né? E trata as pessoas desse jeito, com racismo, né? Tá aqui no UOL uma matéria que eu achei bastante pertinente, que diz o seguinte: racismo contra Vini Júnior explodiu junto com o protagonismo do jogador pelo Real Madrid, né? Que é hoje talvez o maior clube do mundo, né, em termos de renda, de torcida, né, e de troféus também, de campeonatos, enfim. Então tá aqui, ó. Vinícius Júnior se tornou um dos protagonistas do Real Madrid desde a chegada de Carlo Ancelotti, né, mas passou a conviver com ataques racistas, né? Vini Júnior sofreu ataques racistas 9 vezes em um intervalo de 2 anos e 7 meses. O último foi na derrota merengue para o Valência pelo campeonato espanhol, né? O período coincide com o crescimento do brasileiro pelo Real Madrid, né? O camisa 20 ganhou espaço com Carlo Ancelotti, anunciado pelo Real em junho de 2021 e se tornou um dos principais alvos, né? Ataques recorrentes podem culminar em saída do time merengue, viu? O Vinícius pode, né, capar o gato, né, como dizem as línguas. Agora, né? Segundo apurou o UOL, Vinícius Júnior quer se pronunciar para dar um basta na situação vivida na Espanha e ameaçar sua permanência no Real Madrid. Só para concluir aqui, Natalina, dupla com Benzema e bola de ouro, né? Parceria com o francês chamou atenção na temporada passada. A dupla conduziu o time merengue rumo ao título da última Liga dos Campeões. Vini Júnior, inclusive, fez o gol do título em final contra o Liverpool, né? Então aqui tem todo um histórico, né? Tá aqui, olha, depoimento do Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid. Pela sua maneira de jogar, eu creio que é o jogador mais desequilibrante que há no futebol nesse momento. Porque não há muitos jogadores neste momento que façam as coisas que ele faz, é o que penso, né? E aí já vem aqui as datas, né? A questão do racismo contra ele, né? Mas o que se viu, Natalino, na última partida, né, do Real Madrid contra o Valência, né, o que foi algo inimaginável, né? Na verdade, foi praticamente grande parte da torcida, né, uma coisa absurda, fazendo gestos como se ele fosse um macaco, né? Então, campanha, né, essa questão explodiu em todo o mundo. A indignação não foi só do Vinícius, no Brasil, é o mundo todo que está espantado com essa reação, né, da torcida merengue, da torcida espanhola, né, em relação ao Vinícius Júnior, que é um absurdo isso, né? A Espanha, né, que é um país de primeiro mundo, é um país da elite do futebol ali, né, europeu. Então, já houveram casos, mas não nessa proporção, né? Então foi uma coisa assim absurda, uma coisa que nunca se viu, né, um retrocesso, né, uma coisa assim, condenável por parte dessa torcida merengue aí que tratou o Vinícius como macaco, né? Então, Natalino, realmente nós precisamos repudiar esse tipo de comportamento. A torcida, ela tem que respeitar, né? Você tem seu clube, você escolhe qual é o clube que você quer torcer. Agora, né, não é a primeira vez que acontece, já tem um histórico, né, desses gestos racistas lá na Espanha, né? E tem mais, hein? O Santander, que é o patrocinador do clube, me parece que não vai renovar já para a próxima temporada. Então, os efeitos negativos dessa questão racista já começam, né, a mexer nos cofres do Real Madrid, Natalino, e nosso amigo Manel Dário. Essa questão aí, a meu ver, Carmesim e Dário, é uma campanha depreciativa, mas tem um fundo
político por trás, porque, se não vejamos, ali tudo é grana, meu irmão. O maior campeonato do mundo hoje, sem dúvida alguma, que é o campeonato espanhol, o campeonato mais rico. Então, e por que eles estão com essa campanha sistemática aí para detonar esse rapaz, chamando de macaco, essas coisas, essas baixarias todas? É porque ele é o cara que desequilibra, é o cara que tá levando o Real Madrid aí para ser... Na verdade, Natalino, eu acho que é mais uma questão cultural, né? Para detonar. Pois não, senhor. Boa tarde aqui pro Carmesim, boa tarde, Natalino, e a todos os ouvintes do programa Fala Santana. É um caso de racismo que está movimentando, inclusive, o próprio governo brasileiro, né? O próprio Ministério dos Direitos Humanos já se manifestou a respeito e está solicitando providências do governo espanhol no sentido de punir, né, esses agressores, porque além de um constrangimento muito grande, é uma vergonha para todo o futebol. Eu assisti a entrevista do técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, e o repórter perguntou: e aí, não sei o que, o time perdeu e tal, e o técnico se recusou a falar de futebol, porque o que marcou o jogo não foi o futebol, foi esse caso, esse episódio lamentável de racismo, né? E infelizmente a Europa ainda está muito atrasada com relação ao combate do racismo dentro do futebol, dentro dos estádios. Aqui no Brasil a gente tem uma política já bastante modernizada nesse sentido, de forma que os estádios, os times de futebol, as torcidas organizadas que fizerem manifestação racista durante determinada partida contra determinado clube ou jogador serão severamente punidos, né? A gente vê brigas de torcidas, por exemplo, aqui no Brasil, em que o time, o clube em si, a empresa em si é penalizada. Aquele time pega 5 jogos de suspensão sem poder ter a torcida no estádio, né? E na Europa acontece casos de racismo um atrás do outro e nenhuma providência é tomada nesse sentido para penalizar o time, para tornar como exemplo. Então eu acredito que a Europa nesse sentido, não sei se é por conta da legislação ainda ser muito conservadora ou por conta da própria classe política ainda não ter uma concepção sensível com relação a isso, mas eu acho que os brasileiros sofrem muito na Europa, né? A gente está falando de um jogador de futebol, é uma estrela mundial, né? Que é o Vinícius Júnior. Mas quantos brasileiros, quantos negros que vivem na Europa, que não são jogadores de futebol, que são trabalhadores comuns, passam, né, no seu cotidiano por situações de racismo, de discriminação racial, e às vezes passa despercebido pela gente, né? E somente o caso do Vinícius Júnior, que é uma celebridade, que é um jogador que chega a ser noticiado, mas que infelizmente durante a história inteira casos e mais casos de racismo acontecem não só na Europa, mas em todo o mundo, e que às vezes não é denunciado, passa despercebido e mata. O racismo ele mata. O racismo é uma cultura assassina. E a história ela demonstra isso através de regimes totalitários que propagaram o racismo como bandeira ideológica, como é exemplo do nazismo, do fascismo e de outras ideologias assassinas que culturalmente se difundiram na Europa e que até hoje influenciam o pensamento da população, infelizmente. Só que isso precisa ser combatido. Eu acho que não é uma exclusividade só daquele clube, é que em todo mundo dessa questão do racismo estrutural, né, em todas as sociedades. Aqui, inclusive mesmo, o Brasil é um país, aí eu me permito discordar um pouco, o Brasil é um país extremamente racista. Mas porque é cultural, Natalino. Foi colonizado por português. Basta ver como se comportaram as últimas eleições aí, que está muito intrigado a questão da política também. E ali é sistemático, essa questão quanto ao Vinícius Júnior é sistemático contra ele, está claro, evidente. Eles estão atacando não apenas a figura do jogador, mas todo um clube por trás que é campeão aí disparado e que vai ser de novo campeão espanhol. Então, há toda uma estrutura ali montada para ele. Tanto é que foi só o único que foi expulso foi ele.
Os restos, agressores que se envolveram também na briga, não foram expulsos. E aí foi só ele, pego para bode expiatório, né? Então, e outra coisa... Que é uma coisa sistematizada. O Vinícius, ele ganhou uma proporção ele ganhou um status tão grande, sim, na Espanha. Foi o melhor jogador do Brasil, mundo, na né? Copa. Sim. Tá? E ele aproveita tudo isso e ele combate a questão do racismo, entendeu? Por isso que ele é muito visado. Outros jogadores, talvez negros também, não têm uma postura assim tão protagonista quanto ele, né? Ele vai para a imprensa, ele vai para televisão, ele critica essa postura. Ele foi para cima do racista na hora que ele sofreu. Ele foi lá, apontou o dedo, ele identificou, ele foi para cima. E os jogadores do time adversário, não, te acalma, sai do jogo, fica, entendeu? Querendo abafar. Deram mata-leão, o cara agoniado lá, deram mata-leão. E aí a gente vê uma inversão de valores lamentável, né, Natalino? Isso aí e quanto ao racismo no Brasil, é muito fácil a gente contextualizar o porquê o Brasil ainda tem casos e mais casos de racismo. Porque a gente foi colonizado por europeus que escravizaram povos africanos e que essa descendência ela se estendeu durante os anos, né? Depois da Lei Áurea, que libertou os negros da escravidão, não houve nenhuma política de combate ao preconceito. Não, depois da Lei Áurea, o negro ainda foi muito marginalizado, o negro não tinha onde morar, o negro não tinha emprego decente, o negro não tinha educação. Então o que foi que aconteceu? Formaram-se favelas e essas favelas foram habitadas pelos negros que não tinham as oportunidades e continuam sendo marginalizados até hoje, porque faltou uma política que combatesse o preconceito e a discriminação. Aí quando tem governos progressistas que defendem essa bandeira, aí dizem que é mimimi. A gente vê que não é mimimi. A gente vê que o racismo está em todo canto. É verdade, o racismo começa a partir do momento em que a gente vê uma pessoa negra na rua com vestimentas simples e a gente pensa que aquele cidadão é um assaltante, é um marginal. O racismo começa por aí. Então é algo cultural, estruturado, muito bem codificado na mentalidade da população e que precisa ser combatido culturalmente. Isso aí o cara só vai se livrar disso com muita leitura, porque dificilmente... Educação, né? O senso comum vai... Esse povo tá preso a isso, tá arraigado, né? Inclusive, os negros discriminam os próprios negros, assim, também, do ponto de vista econômico, enfim. Então, essa é uma questão, um dos males da humanidade. Então, independe desse ponto de vista... estrutural, muitas das vezes até de postura de governo, porque como você disse, está arraigado na cultura dos povos, né, de discriminar seus semelhantes, a ponto de fazer campanhas aí, isso é claro, contra o Vinícius aí, isso é uma campanha sistemática para denegrir a imagem do jogador, né? Natalino, temos ouvinte na linha. Boa tarde, Nito. Pois não, senhor. Boa tarde, Caminhozinho, boa tarde, pessoal da bancada aí. Rapaz, falar em racismo, eu lembro bem, porque o que leva a tristeza nesse contexto de futebol é a pessoa fazer a figura de macaco. É isso que leva a tristeza. Ele chamar o cara de moreno, de preto, isso é normal. É normal, como chamava o Cebinho aqui de Cebinho. Ele nunca se aborreceu com ninguém, ele era branco. Chamava o branco da seleção brasileira, lateral esquerdo, de branco, porque ele era branco. Não tinha uma coisa melhor. Agora o que leva o contexto da raiva é o cara fazer a misura, remedar o grito de macaco, chamar ele de moreno ou de preto, é uma coisa muito legal. Pelé. Ele é preto mesmo, né? É uma raça maravilhosa. É uma cor que é maravilhosa. Agora, o que mata é a pessoa remedar. Que nem todos os macacos são pretos. Tem macaco branco também, sabia disso? É verdade. Tem macaco branco. Pois então, Nito, mas... No campo de futebol, eu cansei de ver. É preto, joga pra cá, preto.
São essas coisas que acontecem. O que leva a gente a ser agora